Um crente pode ser favorável à lei do armamento e da pena de morte? Ok. Vamos começar pela última e depois eu entro no armamento. Pena de morte é um conceito que nas Escrituras tem respaldo. Atenção. Romanos capítulo 13 fala que o Estado ou o governo, as autoridades instituídas por Deus, tem o poder da espada para punir malfeitores. Está lá em Romanos 13, você pode checar. A espada é comumente conhecida como o poder de trazer juízo corporal, isto é, com efeitos no corpo de alguém. E espada traz efeito de morte. Então a espada é um sinônimo de morte. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, o que foi colocado para que eles não entrassem? Uma espada flamejante. Espada é sinônimo de juízo. Ok? Então, espada nas Escrituras, e o texto de Romanos 13 ilustra isso, mostra que os governantes são instrumentos de Deus para exercer juízo sobre aqueles que são malfeitores. Agora, atenção para o complemento da minha resposta. O fato da Escritura ter pena de morte, não só no Antigo Testamento, mas até fundamento no Novo, não torna isso facilmente aplicável. Eu, como cristão, creio que não há problemas e inconsistência com a Escritura falar que pena de morte é um conceito bíblico. Mas se alguém perguntasse assim, e você acha que a gente podia colocar no Brasil amanhã? Essa é uma resposta mais complexa. Mais difícil porque contextos têm várias complexidades. E para que uma pena tão severa como essa seja usada de maneira sábia, talvez outras coisas tivessem que ser estruturadas antes. No entanto, o que eu estou dizendo é que você não deve, em nome do amor, achar que não tem espaço para juízo temporal. Existe na Escritura. Deus várias vezes julgou na história dos homens usando a espada. E o fato dele conceder esse poder ao Estado não dá direito para você ser justiceiro, tá? De fazer com as próprias mãos, mas dá direito às autoridades constituídas para punir quando a punição for condizente. Agora, é claro que a gente não vai pegar as leis do Antigo Testamento, todas elas que falavam de pena de morte, e dizer que todas têm que ser aplicadas. Porque no Antigo Testamento, pena de morte não era só para alguém que, por exemplo, tirava a vida de outro. Era para alguém que adorava outro Deus. É mais complicado você falar de um pecado de idolatria, trazer pena de morte, num contexto de liberdade religiosa como nós vivemos hoje. Então a teocracia de Israel não pode ser um modelo em que você transplanta aqui para cá sem discernimento, tá? Semelhante à resposta do armamento. Não existe base na Escritura para a gente ser contra a ideia de porte de armas, nem também de ser a favor com textos bíblicos óbvios. Você não cita, fala, então, você já leu 3ª Tessalonicenses? Está óbvio. Não tem 3ª Tessalonicenses, então não está óbvio. Né? Então, falar de armamento significa falar de maneira a usar prudência, sabedoria, antes do que texto bíblico prova. Tá? Prudência e sabedoria vai levar você a dizer assim, vamos lá, o conceito é bom de dar direito aos homens de defenderem a sua casa? Ele pode ser bom. Como é que ele funcionaria? Aí é mais complexo. Então eu quero que você entenda conceitos e entenda a complexidade de contextos. Eu vou falar de uma outra coisa só para ilustrar, que não foi perguntada. É a mesma coisa, claro que não tem o mesmo impacto, mas é semelhante quando a gente fala da escola em casa, o chamado homeschooling. Homeschooling é um conceito muito interessante que tem sido aceito por muitas pessoas. No entanto, a aplicação dele num contexto brasileiro em que as pessoas procuram um jeito de se safar do menino lá na roça, no interior, trabalhar, talvez seja complicado. Então, uma lei, ou trabalhar alguma coisa em torno de um conceito bom, na prática pode ser mais complexo, e desarmamento é parecido. Tá? Então eu queria que você entendesse princípios bíblicos de pena de morte muito claro, mas entendesse a complexidade de aplicações. Que você fosse ponderado quando você falasse sobre elas. Então, a resposta sintética que eu teria que ter dado, que eu não dei, é assim: um crente pode ser a favor de armamento e de pena de morte? Sim, pode. Essa é a resposta sintética. Agora, como é que isso se desenrola é que é mais complexo. Tá bom?